tem o vídeo do cachorro. Paro por aqui, vocês querem ouvir mais alguma coisa? Tem o vídeo do cachorro. Eu tenho uma história para contar, que é uma história pessoal que aconteceu comigo. Não sei se eu tô sendo abusivo, senão a gente para aqui e falamos outro dia. Segue aí, Deva, fala aí. Ok? Bom, eu não quero ser abusivo, tá, pessoal? Porque bom, eu vou contar essa história. Solta o vídeo do cachorro, tudo assim. Coloca o vídeo do cachorro. Comete um crime, ele pede a liberdade e vai para a prisão. Ele passa um tempo na prisão, perde todos os direitos constitucionais de um cidadão livre, não pode votar, não pode tal. Depois que ele cumpre a penalidade dele, então retorna para a sociedade e recupera os direitos civis. Ok? Beleza. Então, acontece também que seres humanos que cometem infrações graves são colocados em condições de animais, sofrem a penalidade por um tempo prescrito e depois retornam às formas humanas. É uma regressão? Não. É uma punição. O ser continua com o mesmo coeficiente de evolução, entretanto, agora condicionado numa prisão. Né? Por exemplo, um cidadão que está preso na cadeia, ele deixou de ser um ser humano? Não. Mas ele retornará à sua liberdade quando ele cumprir a pena dele. Ele vai voltar na mesma situação em que ele estava. Tá? E vai continuar então. Se ele cometer erros, volta de novo. E assim que é o processo, até ele desistir, falar, não, isso não é muito bom. Deixa eu me adaptar a esse negócio de viver em sociedade aí e continuar, porque ser preso não é muito bom não. Mas demora um pouco, às vezes demora um pouco para a pessoa entender isso daí. Então ela fica indo e voltando várias vezes na prisão. É o nosso caso, né? Nós estamos presas na energia ilusória, no sistema de renascimentos e mortes. Então a gente está sempre voltando a nascer como ser humano. Chega uma hora que, poxa, de repente, sei lá, sabe, não tá muito bom esse negócio de ficar nascendo como ser humano aí, tem problemas psicológicos e dá depressão e tem conta para pagar e o vizinho que, sabe, fica colocando som alto, o carro lá que dirige bêbado. Ah, não, sabe? Além do mais, o corpo humano também, ele não é lá aquela coisa toda, não. Ele aparentemente, externamente, ele até tem uma forma assim atrativa, agradável, mas internamente, não vou nem pensar no assunto porque já dá uma tristeza. Então, qual é a alternativa? Rapaz, olha, o negócio é assimilar o conteúdo da série e sair e assumir, evoluir mesmo, sabe? De uma vez por todas e parar de ficar voltando a essa prisão aqui porque não parece que é muito boa, não. Então, vamos dar sequência, vamos nos adaptar ao processo de evolução, sabe? Vamos desenvolver o conhecimento necessário, vamos sair dessa letargia, vamos despertar, vamos progredir espiritualmente e, sabe, vamos parar logo de uma vez com esse negócio de ficar nascendo como ser humano, porque realmente não é muito lucrativo, não é muito inteligente, não. E eu tô querendo sair dessa condição de ignorância. Então, beleza. O que precisa ser feito? Despertar. Tá, então vamos lá. Eu gosto? Não gosto muito não. Despertar, dá trabalho, tem que ouvir, tem que aprender e tem que fazer essas coisas todas e tal. Gostar eu não gosto, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero me curar. Então, eu vou me curar. Pode ser até que eu aprenda a gostar um dia no futuro. Ok, não vou negar essa possibilidade. Não é o caso agora. Então, eu vou sim me esforçar, porque nascer como ser humano tem efeitos colaterais. Não é que é assim essa maravilha toda, não. Sou um ser humano e agora vou arrebentar. Não é bem assim não, né? Os problemas estão aí, a cada hora tem um diferente, né? É coronavírus, é não sei o que, é guerra, é isso, é aquilo, é o vizinho, é a própria mente, sabe, doenças. Não é lá aquela maravilha não. Então, assim como uma pessoa entende que não é vantagem ela cometer crimes e ir para a prisão, os seres humanos mais evoluídos entendem que não é uma vantagem nascer como ser humano, ficar nascendo continuamente. Então, são esses seres humanos evoluídos que os Vedas foram preparados para essa classe de humanos, entendeu? A sociedade é preparada para pessoas que querem viver em liberdade. Ela não é projetada para ladrões, para assassinos. Ela não é projetada para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoas são retirados do ambiente e são aprisionados. A sociedade é projetada para aqueles que querem viver livremente.
O reino de Deus é projetado para aqueles que querem ser pessoas livres da ignorância, da violência, que são pacíficas e compassivas. Então, o reino de Deus é projetado para esse tipo de ser. Aqueles que são espertinhos e violentos nascem como seres humanos ou com realidades inclusive inferiores aos humanos, que é o caso, por exemplo, dos animais, ou de civilizações pré-humanas, que são civilizações mais bárbaras que as civilizações humanas. Então, um ser humano aqui, por exemplo, pode cumprir pena numa civilização pré-humana. Então vai lá viver nas cavernas, sei lá, né, no período da Idade Média lá, você sabe, conviver com os ratos, a peste bubônica, etc. E depois que ele cumpre pena ali, volta novamente para uma sociedade humana. Ou um pós-humano eventualmente pode vir cumprir pena como ser humano. E eventualmente cumpre a pena como ser humano e depois retoma entre os pós-humanos. Isso é possível sim, é completamente possível. Então, tem muitos casos de ex-humanos vivendo nas formas animais com resíduos de lembranças das fases humanas. Então eles estão presos em corpos animais e têm uma certa lembrança dos momentos em que eles foram humanos. Só que eles não conseguem expressar isso daí, falando, se comunicando. Eles expressam isso na prática. Existem muitos animais que praticamente se comportam como humanos. E eles sabem fazer coisas que só os seres humanos sabem fazer. Então isso deixa as pessoas meio chocadas, mas eles são, na verdade, humanos que convivem, que cumprem penas nas formas animais. Né? É muito comum isso daí. Por exemplo, vamos supor, um político que rouba verba da merenda escolar e as crianças ficam desnutridas e morrem por causa disso. Né? Então ele roubou lá, vamos dizer, 100 mil reais. 2 crianças morreram de desnutrição porque ele roubou 100 mil reais. Olha, nascer numa granja, nascer como uma galinha e para repor, devolver os 100 mil reais de multa, nascer como galinha e botar, vamos colocar aí que cada ovo custe 10 centavos. Então é só contabilizar, né? Devolvendo 100 mil reais, nascendo como galinha e botando os ovos para alimentar os seres humanos. Ok, então vai precisar de algumas vidas como galinha. Tudo bem. Então nasce lá umas 10, 12 vezes como galinha, bota os ovos suficientes da quantidade de dinheiro que ele roubou e depois volta como ser humano. Então as pessoas que comem as galinhas podem estar comendo ex-políticos que roubam dinheiro da merenda escolar. É uma técnica que é utilizada no universo. É que a gente não tem noção, não tem compreensão. Mas muitos dos animais que são abatidos, que vivem nesses lugares de confinamento e que sofrem, são esses seres humanos criminosos, né? Imagina, senão não haveria justiça no universo. Imagina um animal, por exemplo, que ele é pendurado de cabeça para baixo, é feito um cortezinho nas patinhas e a pele dele é arrancada, ele vivo, e ele lá vivo olhando o sangue dele escorrendo e a pele dele sendo arrancada. Imagina esse animal que está passando por essa situação. Esse animal, se ele for um animal inocente, um ser inocente, então o universo é caótico, permite uma violência com o inocente. É muito mais coerente admitir que esse ser ele está sofrendo uma reação kármica por passar por uma situação dessa. Um ser inocente, um animal, porque os animais são entendidos como inocentes, eles não criam karmas, que passa por uma situação dessa, um outro animal está lá no meio da floresta, vive no meio da floresta e tal, e fica doentinho lá e morre de velhice na floresta e tal. Né? Alguns são comidos e outros são simplesmente morrem de velhice. Muitos animais, quando ficam velhinhos, se retiram para morrer. Agora, um outro que é capturado por um chinês, num lugar desse daí, num vietnamita, num lugar como esse daí, que é jogado dentro de um cachorro, por exemplo, né? Um cachorro que nasce, né, vai ser criado por uma família linda, maravilhosa, cheio de amor, e outro que nasce numa fazenda de cultivo de cachorros, numa civilização que come cachorros. Esse cachorro é colocado num balde de água quente vivo para tirar a pele, ele apanha, ele leva bastante pauladas antes, porque eles dizem que a carne fica mais macia, o cachorro sofre muito, depois ele é escalpelado vivo em água fervente, depois ele é cortado e ele é devorado. Então um cachorro nasce cheio de carinho, cuidados pelos filhinhos amorosos de uma família feliz, e outro está passando por essa situação lá, sei lá onde, né? Normalmente a gente fala na China porque é eles que, né, divulgam mais isso daí. Mas o que acontece? Do ponto de vista do universo, se nós fôssemos os senhores do karma, por exemplo,
Por que nós permitiríamos que um cachorro tenha uma condição praticamente real e um cachorro passe por uma situação miserável dessa, se ambos são inocentes? Né? Então, por que nós permitiríamos que um inocente passasse por uma situação dessa? Nós seríamos negligentes ou pelo menos injusto, porque são ambos inocentes. Por que um tem que passar por uma situação e outro tem que passar por outra? Não. É mais prático, é mais inteligível entender que esse ser que passa por esse sofrimento, na verdade, tem karma. Ele está cumprindo karma, ele está sofrendo consequências kármicas. E como é que ele produziu karma para sofrer isso daí? Só se ele já foi um ser humano. Porque somente a partir das séries humanas é que se produz karma, porque você tem consciência do que você está fazendo. Então aquele ser que está passando por aquilo ali, certamente é um ex-humano, ou um ex-humano. É muito assim, agressivo. Imagina um ser humano que é um estuprador. Ele sequestra uma criança, leva uma criança para um cativeiro, estupra a criança várias vezes, depois mata a criança e joga a criança numa vala para apodrecer. Uma pessoa assim poderia facilmente nascer como um cachorro numa condição dessa, ou uma raposa, sei lá, numa condição dessa, que vai passar a vida toda dentro de uma gaiola e depois passará por esse sofrimento antes de morrer. Algumas vezes, talvez a idade da criança 8 anos, então passa 8 vezes por esse processo para purificar-se desse desejo animal cruel. Então esse ser que passa por essas circunstâncias, entendendo talvez, ou pelo menos registrado na memória RAM, que isso é consequência desse ato criminoso, eu acho que estaria bem compatível com um sistema de reciprocidade do universo. Então, olhar esse cachorro lá como um ser inocente é ingenuidade daqueles que não entendem exatamente a lei do karma. Agora, Jesus disse uma coisa: o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Então, o que nós temos que fazer? Esses animais, galinhas em granjas, né, esses animais que são abatidos em abatedouros, os porcos que vivem uma vida miserável nas granjas para depois morrerem, esses animais, eles não são inocentes. Eles não são inocentes. Eles são normalmente ex-humanos, criminosos que estão pagando pena na forma animal. E os outros humanos que os comem estão simplesmente misturando o karma deles, né, realizando esse processo infeliz de pagar o karma. Agora, o que nós temos que fazer? Nós que temos consciência de que isso é karma coletivo, nós temos que trabalhar para que esse karma diminua, porque todos sofrem com essa condição karmática. É um looping, é um sistema rotativo que é difícil de ser quebrado. Então nós precisamos falar bastante, até que finalmente as pessoas tomem consciência, despertem, acordem, e aí vão criar tecnologias para evitar isso daí. Entende? Então assim, a questão é a violência em si, que gera violência. Então esse hábito de comer ex-humanos criminosos, psicopatas, esse gene psicopata é transferido novamente entre os humanos, e aí nasce outro, esse gene doentio pega outra pessoa, porque é como vírus, entende? Então continua nascendo psicopatas, serial killers, assassinos entre humanos, enquanto a gente ficar se comendo. Porque eles comem um porco, que é um ex-humano, claro, né? Que está ali cumprindo pena. Esse vírus que fez esse ser nascer nessa condição infeliz de existência é transferido para os humanos, porque existe uma inter-relação de karma. E aí os próximos psicopatas, os próximos assassinos estão sendo criados aí a partir dessa relação de convivência de devorar essas criaturas. Então a ideia é cortar isso, é cortar essa relação, para não ter essa ligação kármica horrível que nós adquirimos ao termos esse contato com esses criminosos. Então assim, a gente tem que sentir que isso é ruim. Nós temos que ter compaixão dessas almas, né? Porque afinal de contas vai fazer o quê? A gente entende que isso assim, né? É um mal que pode ser evitado, mas ele tem que ser evitado no software. Não adianta a gente trabalhar muito assim. A gente precisa fazer o trabalho de software primeiro, porque depois é que a parte de hardware vai acontecendo. Que agora, por exemplo, como é o caso dessa empresa israelense, isso simplesmente vai
sabe, vai ficar inviável economicamente você manter uma fazenda com... Você vai gastar tanto dinheiro para fazer um alimento que a pessoa não vai comprar, porque a empresa lá está produzindo um laboratório por um preço 20 vezes menor. No açougue você não vai ver a diferença de um animal que foi abatido, que foi criado, que foi abatido, da carne impressa em 3D. Não tem diferença de sabor, não tem diferença de textura, não tem diferença de cor, então não tem diferença nenhuma. Só que uma custa R$50 o quilo, a outra custa R$2,50, R$5. Então, quer dizer, vai ficar inviável para os produtores de animais, para as empresas de abatedouro, vai todo mundo entrar em extinção. É uma questão de tempo, 50 anos, 100 anos no máximo, essa estrutura social já vai estar estabelecida aí, entendeu? E nós vamos ter um cultivo de violência muito menor na humanidade e o hábito de comer a carne vai gradualmente diminuindo também, porque vai perdendo um pouco a graça, vai perdendo um pouco o sentido, porque o que dá a sensação de prazer também psicológico é essa psicose, esse prazer psicopata que o ser humano tem, que é inferior. O psicopata, você vê só, por exemplo, como funciona a mente de um psicopata. Ele comete um crime e depois ele registra em vídeos ou tira fotos, porque ele sente prazer naquela ação psicopata. Então dá um prazer, dá um êxtase, é doentio, mas é assim que eles são. Então quando o ser humano come carne, ele sente o sabor do sangue escorrendo para dentro dele, aquilo dá um êxtase doentio. Então esse êxtase doentio, ele não está presente na carne impressa em 3D. Porque psicologicamente, sutilmente, a mente psicopata não encontra a violência. Então vai perder o prazer, vai perder o êxtase, vai perder a graça comer carne impressa em 3D. Entendeu? E logo, logo, lá no futuro, vai ser inclusive crime contra os animais, ter abatedouros ou pessoas que matam os animais para comer clandestinamente vão ser consideradas também criminosas e poderão serem presas. Que é o que já acontece na Índia, por exemplo, com relação às vacas. Se alguém mata uma vaca, essa pessoa vai para a cadeia. Tem um estado específico que tem pena de morte para quem mata vacas, inclusive. Então, no futuro vai ser assim. Matou uma vaca para comer, a pessoa pode ir presa por conta disso. E é uma questão de tempo isso daí, entendeu? Então a carne 3D vai tirar o êxtase doentio, psicopata, que é o sabor da violência, o apego à violência, aquela coisa animal, aquela coisa do animal. O gato, por exemplo, ele pega o ratinho ali, mas ele curte psicopaticamente, ele é um psicopatazinho, ele faz o ratinho sofrer antes de devorar o ratinho. Por que ele faz isso? Porque tá na essência do prazer do animal, essa violência, essa psicose, essa condição doentia de ser. Então, quando o ser humano ele começa a comer carne em 3D, impressa em 3D, o que acontece é essa psicose, esse princípio doentio não está presente. Então, acaba a graça. Vai perder o sentido, vai perder a graça e cada vez mais as pessoas vão se desinteressar por alimentos assim e a transição vai acontecer gradualmente. Então, a carne 3D é um crepúsculo da transição para uma alimentação plenamente arrinça, não violenta. E o mundo vai ficar muito melhor, vai parar de nascer psicopatas, serial killers. Se nós temos agora, de cada 1 milhão de habitantes, 10 serial killers, no futuro, a cada 100 milhões de habitantes, nós vamos ter um. Entendeu? Que já é uma doença que vai ser tratada também. Então vai ser um lugar muito mais seguro para viver. Tá? Bom, e a história? Nossa. Então tá. Uma vez eu estava... É porque como o cachorro falou como ser humano, eu tive que contextualizar, né? Uma vez eu estava indo daqui. Eu tenho, né? Um rapaz estava comigo, né, ele estava dirigindo, eu não dirijo, a gente foi de carro. Daqui de Pindamonhangaba até o Rio de Janeiro, para visitar a mãe dele. Ah, beleza, vamos. Quem já viajou daqui pro Rio de Janeiro de carro, quem veio do Rio para cá, sabe que daqui para lá é uma descida, são serras e serras. E do lado dessas serras tem muitas banquinhas, barraquinhas que vendem banana. É lindo, você passa assim aquelas banquinhas cheias de bananas assim, coloridos, né? Dá vontade de parar e comer o cacho inteiro, né? A sensação assim é muito lindo, né? Aqueles cachos de banana, assim, aquelas pencas, né, enormes de bananas lindas e orgânicas, saborosíssimas. Então eu passei, né? Falei, não, vamos dar uma paradinha aí.
numa dessas banquinhas aí, vamos comer umas bananas dessa daí, vamos oferecer para Krishna e vamos purificar esse, porque é muito bonito, né? Vamos comer umas bananas. E a gente tinha levado uma marmitinha que nós tínhamos feito de umas coisas lá, né, umas comidinhas lá, um arroz, um dalzinho, um pastelzinho e tal. E é bom, vamos parar, a gente almoça e come umas bananas, né, de sobremesa. Beleza? Beleza. Aí qual? Ah, parem um aí, tem um monte aí, parem qualquer uma dessas daí. Tá bom, eu vou parar naquela lá. Beleza, vamos parar naquela. Paramos. Daí, nós estamos bem lá, tranquilo, comendo lá o nosso lanchinho, nosso almoço e já com as bananinhas ali, comendo banana junto. Daqui a pouco vem um cachorrinho pequenininho, desse tamanhozinho assim, começa a lamber o meu pé. Ele fica lambendo meus pés e tal. Eu pego um pouquinho do que eu estava comendo e dou na boca dele. Ele come. Aí eu pego mais. Eu acho engraçadinho porque ele faz assim com a orelhinha, ele mexia a orelhinha e mexia o rabinho e ficava assim, e subia na minha perna, e eu pegava e dava mais. Aí eu peguei uma quantidade grande na mão e fiquei dando para ele, né? Porque estava divertido. Daqui a pouco chega o dono do cachorro, falando: Rama, 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 Rama. Aí eu estou acostumado com o Rama, 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 né? O rapaz, um rapaz aleatório, saiu de dentro de um quarto chamando Rama, Rama. O cachorrinho parou, se virou para ele. E eu observei que o cachorrinho atendeu pelo nome de Rama. Só que eu não percebi a relação que era o nome do cachorro. Só que achei que o cachorro, né, ficou assim, atraído pelo barulho. Eu pensei que o rapaz estivesse me reconhecido como Hare Krishna e para criar uma relação de amizade, falou Rama, Rama, Rama. Aí eu falei Hare Krishna. Levantei, Hare Krishna. Aí o rapaz olhou para mim assim, estranho, né? E eu falei, você é um Hare Krishna? Você é um devoto de Krishna? Você é um Bhakta de Krishna? Ele falou, não, eu não sei do que você está falando. Eu falei, não, você acabou de ficar falando Rama, Rama, e você é um devoto de Krishna, não é? Ele falou, não, eu não sou não, o Rama é o nome do meu cachorrinho. E eu, Rama, Rama, vem cá. Aí o cara pegou o cachorrinho e eu fiquei, espera aí. Venha cá, meu amigo, como que você deu esse nome de Rama para esse cachorro aí? Ele falou, não sei, eu não me lembro. Eu só achei que era legal falar o nome dele, assim, Rama, esse nome veio na minha cabeça, aí eu comecei a chamar ele de Rama, Rama, e deu o nome dele. Não, você tem certeza que você nunca ouviu o Mahamantra, Hare Krishna? Não, não sei. Então ouça, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está cantando um mantra. Ah, eu não sabia. Mas eu sempre chamo ele de Rama, e o nome dele é Rama. Fiquei assim pensando, olha só, veja bem, a possibilidade, porque o cachorro, ele comeu na minha mão, e aquele alimento era um alimento consagrado, Rama ou Krishna, e ele comeu esse alimento. Então, existia uma quantidade enorme de banquinhas. Então, a possibilidade de a gente parar exatamente na banca de um cachorro, de um dono que tem um cachorro com Rama, era muito pequena. Assim, pode, mas é muito pequena. E como a gente entende, né, que se trata de um princípio de... E às vezes acontece que o ser humano ele fica então condicionado na forma de animais. Esse era um caso em que um ser humano que tem assim, um começo, um progresso espiritual, eventualmente cometendo uma infração, assume formas animais para cumprir pena, mas devido à misericórdia do Supremo, esse ser é resgatado, esse ser é tocado com a potência da Shakti. Então, esse ser, quando se diz que uma pessoa se alimenta ou come dos remanentes de um Vaishnava, essa piedade é muito elevada, purifica o ser. E aquele cachorrinho comeu da minha mão dos resíduos, dos remanentes que nós estávamos comendo, e nós tínhamos oferecido para Krishna aquele alimento, portanto era um alimento santificado, um alimento sagrado. E ele comeu, feliz da vida, banando o rabinho com a orelhinha, muito feliz. E ele vai ficar ouvindo os santos nomes a vida toda, enquanto ele viver ali, pelo menos, Rama, Rama, Rama. Então ele vai estar se purificando. Ele é um Vaishnava, só que está na forma de um cachorro. É um devotinho de Krishna ali, ó, escondidinho ali. Tá cumprindo um karminha ali, mas parece que tá ainda bem, né? Porque tá recebendo visita dos devotos, tá cantando o santo nome e tá comendo ali, então tá indo. Não é que tá tão ruim assim não. Mas é claro que tem formas melhores, né?
tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores. Então quando eu vi esse cachorro falando rama, rama, eu me lembrei desse episódio que aconteceu comigo e achei muito engraçado isso daí, porque realmente, né, como que o cachorro lá fala rama, né? Ele tem casos dos papagaios também, que aprendem, o pessoal ensina a cantar o Hare Krishna, mas aí o papagaio já é diferente, porque o papagaio ele tem essa inteligência, ele sabe fazer isso daí, né? Ele aprende a fazer isso daí. Mas, então pessoal, bom, amanhã nós vamos ter folga, né? Dia 25, dia 26, nós estamos recebendo o pessoal da diretoria da fundação, da nossa sociedade, a Seva, para a gente fazer oficialmente assim colocar a semente aí para crescer essa planta, né, a Seva. E bom, vamos ver, né, os sobreviventes, aqueles que resistiram, né, puderam, né, tiveram aí assim essa possibilidade de estarem aqui. A Tulasi, o Bhakta Gandiva, a Kátia, a Graziella, a Aline, a Renata e a Vanusa Inácio Félix, né? A Vanúzia Inácio Feliz. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha, né, assim, aprendido, né, algumas coisas importantes aí. Como está gravado, esse vídeo vai ficar ao ar. Eu quero que você, né, se eventualmente você tenha se sentido ofendido ou ressentido ou magoado por alguma coisa que eu tenha falado, eu sinto muito, não é essa a intenção, tá? A intenção não é, como Jesus disse, né? Não odeie o pecador, odeie o pecado. Não há por que ser conivente com esse hábito humano, é violento, produz outros seres humanos violentos. Não sei se vocês se lembram do serial killer, o motoboy, o assassino do parque, o maníaco do parque, né? Chama maníaco do parque, o motoboy. Aqui no Brasil chama de maníaco. Nos Estados Unidos é serial killer, mas é a mesma coisa, são adjetivos, são sinônimos entre si. Maníaco, serial killer, é a mesma coisa. Então nós temos aqui o maníaco do parque, e ele, numa entrevista, ele falou que quando ele era pequeno ele morava perto de uma açougue, e ele ficava vendo os caras matarem os animais, e aquilo dava uma sensação de êxtase nele, uma sensação intensa internamente nele. E depois ele, ao sentir aquela sensação, passou a matar humanos. Então você vê, né, que esses ambientes são ambientes que produzem, né, a loucura humana. E, bom, por aí vai, né? A ideia não é necessariamente o pecador. O pecador é um jogador na ignorância. A nossa questão é fazer o mundo ficar mais seguro para nossas crianças, para os nossos netos, enfim, para as crianças do futuro. E para isso nós precisamos eliminar os nossos hábitos violentos para deixar o mundo mais seguro, para que elas vivam em paz, para que elas tenham uma paz que nós não temos. A gente precisa pensar de forma compassiva, altruística nas próximas gerações. E para isso, eu sei que é difícil, é doloroso ouvir a verdade, mas a verdade é que esses hábitos violentos geram violência. Hábitos violentos geram violência, terminam em violência. Na série, na HBO, chamado Westworld, que conta a história, né, de robôs e tal, então existe uma frase fundamental ali: hábitos violentos terminam em violência. Então, esses hábitos violentos que nós temos de assim, explorar e maltratar os animais produzem resultados violentos para a humanidade. Então, vamos pensar nos seres humanos do futuro, né? Vamos pensar nos nossos netos, nossos tataranetos, vamos ter compaixão das próximas gerações, vamos pensar em forma de compaixão. E para pensar em termos de compaixão às futuras gerações, nós temos que sacrificar a nossa ignorância agora. Nós temos que tirar de dentro de nós essa violência, para que os próximos a nascerem a partir de nós já não tenham esse hábito, esse gene violento, esse gene primitivo, esse gene agressivo, predador, que nós trazemos dentro de nós e que é tão pernicioso, que é tão ruim, que é tão nefasto, que é tão destrutivo. Então, pensar naqueles que nós amamos e vamos matar em nós a violência e impedir em nós que chegue até eles. Vamos fazer do mundo um mundo melhor. Vamos deixar os animais viverem em paz e vamos viver nós também em paz, né? Viva e deixe viver, né? Gentileza gera gentileza. Nós vamos ter compaixão, cultivar essa compaixão. Portanto, por favor, pense sinceramente no assunto e aprenda a ter hábitos menos violentos, principalmente na hora em que você vai se alimentar
porque isso depende o futuro da humanidade, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.